O quadro que vamos contemplar apresenta-nos Jesus a curar, a libertar, a ressuscitar, a devolver a vida e a dignidade. Este é um bom critério de discernimento. Deus está onde a vida se entrega para dar vida aos outros. À sua passagem, permanece no coração um rasto autêntico de alegria e paz. Este é o sinal de que o reino chegou até nós. Quando os discípulos de João perguntaram a Jesus se era ele que havia de vir, ele respondeu: "Ide anunciar a João o que vedes e ouvis. Os cegos voltam a ver, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciada a boa nova." Eram estes os sinais do tempo messiânico. Vamos observar o quadro calmamente. O pintor faz uma composição com várias cenas do Evangelho que mostram a vida pública de Jesus. Um Jesus que passa a fazer o bem porque Deus estava com ele. Um enorme foco de luz divide a cena em 3 partes. No meio, com o sol do amanhecer, em fundo, a irradiar a sua luz, a cena central. Nela, Jesus devolve a vida ao filho da viúva de Naim. À nossa direita, um grupo de discípulos e uma discípula e, em primeiro plano, as barcas com as redes à beira-mar. Do outro lado, diferentes pessoas que recebem ou veem a ação de Jesus. Um leproso, 2 doutores da lei e um paralítico curado. Vamos analisar primeiro a cena central. A luz sobre Jesus e o jovem ressuscitado é fortíssima. Coder quis realçar a divindade de Jesus, a sua poderosa força, capaz de devolver a vida a um morto. O branco das vestes de Jesus é forte, radiante, a cor da divindade. Os poderosos sinais que Jesus realiza manifestam-na. Ele é o Filho de Deus, o sol que nasce do alto. A representação do sol relaciona o milagre com a ressurreição. Os milagres são um sinal dos bens do alto. São a vitória sobre o mal e a morte, que encontram a sua plenitude na ressurreição de Cristo. A ressurreição é o milagre mais poderoso. É o que planifica e dá sentido a todos os milagres de Jesus. Por isso, o pintor plasmou o sol nesta cena. Vamos olhá-la em pormenor, porque está pintada com uma profunda ternura. Recordemos o texto do milagre no Evangelho de Lucas. Aconteceu que logo de seguida foi para uma cidade chamada Naim. Acompanhavam-no os seus discípulos e uma numerosa multidão. Quando se aproximou da porta da cidade, eis que um defunto era levado a sepultar, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela estavam uma considerável multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se profundamente dela e disse-lhe: "Não chores." E, aproximando-se, tocou no caixão. Os que o transportavam pararam e ele disse: "Jovem, eu te digo, levanta-te." O morto sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou-o à sua mãe. O medo apoderou-se de todos e glorificavam Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós." E Deus visitou o seu povo. Esta notícia acerca dele espalhou-se na Judeia inteira e por todos os arredores. O pintor introduz muitos mais pormenores para além daqueles que o texto contém. É preciosa a troca de olhares entre o jovem e Jesus. O jovem, como que querendo falar, cheio de assombro, e Jesus, comovido pela compaixão e a ternura. E as mãos. Jesus agarra a mão direita do jovem com as 2 mãos. É desses apertos de mão fortes
e ao mesmo tempo ternos, que dizem mais que 1000 palavras. A mão esquerda do jovem expressa surpresa. Tem os braços fortes, representam a sua juventude. Mas, ao mesmo tempo, necessita da ajuda de outros e é segurado e ajudado por um homem negro. Um precioso detalhe de interdependência, de reconhecimento e de universalidade. Um homem de negro que, como Jesus, não teme tocar no que estava morto. O estado de impureza de tudo o que tem a ver com a morte era uma fronteira difícil de superar para os judeus, mas não o era para os pobres e pequenos, como não o foi para Jesus, que também toca no jovem. Não sabemos quem é esta figura. Talvez seja um dos portadores do caixão. Alguém que realiza um trabalho que ninguém quer. Jesus não se contagia com impureza ao tocar no jovem. Pelo contrário, o jovem é contagiado de vida, de luz branca e de força. E olhemos também para a mãe. O texto bíblico não diz nada sobre o que ela fez depois do milagre. Coder quer refletir o agradecimento, o assombro e admiração. Numa situação destas não se pode falar. Aqui não há lugar para dizer obrigado com palavras. Tem o cabelo solto, como faziam as carpideiras e mulheres que choravam nos enterros. Está lançada sobre o caixão do seu filho, mas a abraçar Jesus. Um Jesus que toca no seu filho e que se deixa tocar por ela. O pintor consegue fazer-nos entrar no coração dos 3 protagonistas deste relato. O próprio Jesus, que segundo nos diz São Lucas, sentiu compaixão. O jovem devolvido à vida, cujo rosto expressa assombro e desconcerto. E a mãe, que sem palavras, porque não chegam, expressa a sua gratidão. Não é difícil imaginar o profundo vínculo à pessoa de Jesus que aconteceria nesta mãe e neste filho. Além disso, pelo gesto de Jesus, Coder faz pensar em algo muito bonito. Jesus também se sentiria vinculado a eles. É que o seu amor pela humanidade ferida é real. Passou pelo mundo a amar, religando-se profundamente às pessoas com amor livre e gratuito. Olhamos agora para a nossa esquerda, à direita do quadro. Ali encontramos um grupo de pessoas que testemunha a ação de Jesus. Mesmo em cima, um paralítico curado que quase dança com a sua enxerga. Uma enxerga que ficou da cor do céu. Ele é tocado pela luz, sorri. Ao olhá-lo, ressoa para nós a bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres. O espaço de Jesus enche-se de luz e de vida que irradia à sua volta. Não é uma promessa de felicidade para o futuro. Jesus tinha-o dito noutra ocasião, usando o presente. Felizes sois vós, aqui e agora, porque estáis a saborear o reino de Deus. Já é vosso. Este homem pula e dança de alegria. Mas, mais abaixo, encontramo-nos com 2 doutores da lei. Usando o talit, o manto de oração dos judeus. São judeus observantes da lei. Reparemos que Jesus também o usa. Ele também é o doutor, um mestre. É o mestre, mas não ensina como eles. Diz Marcos que ensinava com autoridade, não como os escribas. Jesus confirma o que ensina com ações. A representação destes escribas é interessante. Se repararmos, vemos que a luz os alcança. Os rostos estão iluminados. Um deles aponta para o gesto de Jesus, o outro agarra-se ao rolo da lei. A atitude de Jesus, que desafia as leis da pureza, desconcerta-os. Vêem, por isso, chega-lhes a luz, mas não podem ver. Os seus rostos, totalmente juntos, expressam desconfiança. Estão a forjar intrigas, a conjeturar contra Jesus.
questionam-se sobre ele. Isto não pode ser verdade. Quem é este? Expulsa os demónios por Belzebu, príncipe dos demónios. Entretanto, os pobres e humildes acolhem o dom e por isso são felizes, eles não. Jesus terá palavras muito duras para eles. Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas como agora dizeis, vemos, o vosso pecado permanece. Estão enredados nos seus próprios pensamentos e numa concepção rígida e desumanizadora da lei. E embaixo, mais na sombra, à margem, a refletir a situação social a que está submetido, um leproso. A sociedade reduzia-o à mais absoluta marginalização. Não podiam habitar nas cidades. Eram temidos e evitados. Tem o rosto coberto, mas a mão sobre a boca e os seus olhos, muito abertos, expressam assombro. Estende a sua mão doente para Jesus, pedindo-lhe ajuda. Lembra o leproso que se aproxima de Jesus e lhe diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Está ainda na sombra, mas não totalmente. A luz alcança a sua mão. Se olharmos bem, vemos que há um circuito de luz que a toca, a mão que mostra a ferida e se estende suplicante. Precisamos de entrar em diálogo com o Senhor a partir das nossas feridas, de nos expormos à sua ação. Do outro lado, encontramos um grupo de discípulos e uma discípula. É o lado do seguimento, do caminho da vida. Os pinheiros, as pegadas evocam o caminho, a itinerância de Jesus, o seguimento. É uma parte muito mais luminosa que a do outro lado. Jesus partilha a sua missão com um grupo de companheiros e companheiras. Vamos começar em baixo. Sabeis o que ocorreu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, diz Pedro nos Atos dos Apóstolos. Ali, na beira-mar de Tiberíades, Coder traz ao seu quadro a evocação do chamamento dos primeiros discípulos e pinta as barcas e as redes abandonadas na praia. Destacam-se as pegadas sobre a areia, sinal do seguimento. São as pegadas de Jesus. Destacam-se também os pés descalços dos discípulos, como sinal de absoluta radicalidade, quase sobre as suas pegadas. Seguem-no, vão com ele, estão ao lado de Jesus, mas não por acaso. Surpresos, mudos de assombro, mas com ele. O pintor representou Pedro de joelhos, Tiago, em primeiro plano, com o chapéu e o bastão de peregrino, e João, que costuma ser representado de verde, entre os dois. A mulher do fundo, coberta com o véu branco e da qual se adivinha a túnica vermelha, é Maria Madalena, a discípula mais conhecida. O pintor quis representar nela as mulheres que seguiam Jesus, das quais Lucas também nos informa no Evangelho. A postura de Pedro, de joelhos, lembra o episódio da pesca milagrosa, no qual Lucas insere o chamamento dos primeiros discípulos. Pedro, espantado pelo que viu, disse a Jesus: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. E a resposta de Jesus é: Não temas, de hoje em diante serás pescador de homens. Não só não o afasta, como o convida a partilhar na sua vida e missão. A cor castanha da sua túnica também não é ao acaso. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Coder escolheu para a sua representação os melhores amigos de Jesus: Pedro, Tiago, João e Maria Madalena. As suas vidas mudaram totalmente quando caminhavam ao seu lado. A atitude dos discípulos é contemplativa. Para seguir Jesus e partilhar a sua missão, é necessário estar com Ele. É necessário deixar-se submergir na luz que dele irradia, olhar o que faz, escutar o que diz, cheirar o que cheira, tocar o que toca, mãos de homens e mulheres feridos. E fazer isso como Ele,
com os seus sentimentos e atitudes, com essa sua maneira de se envolver respeitosa eternamente. Continuamos nesta cena. Convido-vos a entrar nela, procurando cada um o seu lugar dentro do quadro. Posso identificar-me com alguma personagem ou simplesmente entrar no quadro, na cena, estar aí, sem muitas palavras. Talvez mudos de exaltação, como a maioria das personagens do quadro, tocados pela compaixão e pela ternura do Senhor. Conduzidos pelo Teu Espírito, Senhor, colocamo-nos agora de forma especial diante de Ti. Entramos no raio dessa potente luz que irradias e trazemos aqui a nossa vida, para que Tu a cures, a perpasses com a Tua presença de cura, tal como somos e estamos. Pomo-nos diante de Ti, expomo-nos à Tua luz, deixamo-nos inundar por ela. Dá-nos a graça de pôr a nossa fragilidade diante da luz da Tua presença e permitir-Te entrar na nossa vida, deixar que passes por ela fazendo o bem, deixar que nos cures, nos chames, dês a volta à nossa vida, deixar que Te relaciones connosco do modo que desejares, escutar o Teu chamamento, acolher o Teu desejo de Te partilhares a Ti mesmo conosco, vincularmo-nos contigo a partir do nosso agradecimento profundo. Tu, nosso Mestre, aquele que nos cura. Depois deste momento, continuemos a caminhar com Jesus e a passar pela vida como Ele, fazendo o bem. O mais claro sinal de que Deus está conosco.